Eu sei que muita gente fala que jogo de verdade ou desafio é coisa boba, brincadeira de adolescente, mas no meu caso, foi justamente isso que destruiu a minha vida. Era só para ser uma noite divertida com gente nova do Tinder. Eu queria desligar a cabeça, rir um pouco, esquecer do peso do trabalho. Mas uma decisão estúpida que parecia inofensiva mudou tudo de um jeito que até hoje eu me pergunto se não teria sido melhor nem ter saído de casa. Parecia só diversão, mas já estava escrito que seria irreversível. Eu tinha 29 anos e trabalhava como advogada júnior num escritório enorme da cidade. Quem já passou por essa fase sabe. Pilhas e pilhas de processos, clientes ligando sem parar, prazos sufocantes, chefes que parecem esquecer que você é um ser humano. Eu vivia exausta, comendo qualquer coisa em frente ao computador, dormindo mal e sonhando com petições. Naquele mês em especial, eu estava no limite. 3 semanas seguidas de plantão, sem folga decente. Eu olhava para mim no espelho e parecia uma sombra. Foi nessa mistura de estresse e carência que eu aceitei o convite do André. A gente tinha se conhecido no Tinder, conversa leve, piadinhas, nada de muito profundo. Mas ele tinha aquele jeito espontâneo, meio debochado, que parecia exatamente o oposto da minha rotina engessada. Ele falou: "Vamos num encontro em grupo. Eu e uns amigos do app vamos num bar alternativo. É descontraído, divertido." Eu pensei, pior do que tá, não fica. Eu precisava rir de qualquer coisa, nem que fosse de piada ruim. E aceitei. Eu achava que ia ser só descontração. Não sabia que cada escolha ia se somar para virar um desastre. O bar era desses alternativos, escondido numa rua secundária. Parecia meio improvisado, com luz baixa, grafite nas paredes, mesas de madeira marcadas por copos antigos, música alta, gente falando alto, cheiro de cerveja misturado com fritura. Cheguei e já estavam lá umas 6 pessoas, todos rindo e bebendo. André me recebeu animado, me apresentou para o grupo como se a gente fosse velho conhecido. No começo, fiquei meio travada, aquela insegurança de estar cercada de estranhos. Mas depois do primeiro drink, já comecei a me soltar. O papo corria solto, cada um contava histórias esquisitas do Tinder. Eu até ri de umas, coisa rara para mim naquela fase. Foi quando alguém do grupo, um rapaz que eu nem lembro o nome, bateu a mão na mesa e falou: "Vamos brincar de verdade ou desafio? É a melhor forma de quebrar o gelo." No início achei ridículo, mas todos animaram na hora. E a verdade é que eu não queria ser a chata. Eu não queria ser a advogada séria que estraga o clima. As primeiras rodadas foram até engraçadas. Um cara teve que postar um story fazendo careta. Uma garota confessou que stalkeava ex até hoje. Outro teve que dançar no meio do bar uma música que nem estava tocando. Todo mundo ria, filmava, marcava os outros. Eu estava começando a relaxar de verdade. Mas eu devia ter prestado atenção na sensação que tive quando a rodada chegou em mim. Chegou minha vez. Eu respirei fundo e falei: "Desafio." Achei que iam mandar eu cantar no microfone ou falar com um desconhecido. Mas não. Um dos rapazes me olhou com aquele sorriso malicioso e disse: "Rouba alguma coisa pequena do bar sem ser vista." Na hora eu ri de nervoso. "Vocês estão de brincadeira, né?" Mas André, já meio bêbado, encostou no meu ombro e disse rindo: "Ah, é só uma besteira. Ninguém vai notar. Mostra que você também sabe se soltar." Foi como se de repente todo mundo estivesse olhando para mim. E estavam. Rindo, esperando, celulares prontos para filmar. Eu senti aquele calor no rosto, uma mistura de vergonha e medo de ser vista como careta. Eu devia ter dito não. Devia ter levantado e ido embora. Mas naquele momento, o peso de parecer chata foi maior que o bom senso. Olhei para a prateleira atrás do balcão, cheia de garrafas decorativas, dessas que nem servem mais. A música estava alta, o garçom distraído. Eu estendi a mão rápido e peguei uma delas. O grupo vibrou, bateu palma, riu alto. Eu até sorri de nervoso, tentando entrar na onda.
Mas foi quando guardei a garrafa na bolsa que vi, pelo canto do olho, um funcionário do bar me olhando fixo. Ele tinha visto. Naquele instante, mesmo antes de qualquer coisa acontecer, eu senti um gelo no estômago. Como se já soubesse que nada daquela noite ia acabar bem. Eu tentei fingir naturalidade, mas não dava para ignorar. O olhar daquele funcionário queimava na minha nuca. Ele sumiu por um corredor lateral e, no fundo, eu já sabia que ia dar problema. Minutos depois, quando a gente já se levantava para sair, o segurança apareceu na porta. Alto, braços cruzados, expressão dura. A bolsa. Quero ver sua bolsa. O coração disparou. Todo mundo parou. André, rindo e ainda com cheiro de álcool, se adiantou. Calma, foi brincadeira, cara. Só uma piada. Mas não tinha nada de piada no olhar do segurança. Ele pediu para abrir a bolsa e quando viu a garrafa lá dentro, o silêncio caiu como um soco. O grupo que antes ria alto, agora só murmurava. Eu tentei falar gaguejando. Foi só um jogo. Eu devolvo. Mas o segurança não quis ouvir. Disse que ia chamar a polícia, que roubo era roubo. André tentou puxar minha mão para irmos embora. E nesse empurra-empurra, alguém esbarrou numa mesa. Copos caíram no chão com um estrondo que fez todo o bar olhar para a gente. E aí tudo aconteceu rápido demais. Outro cliente, já irritado com o barulho, empurrou André. André revidou. Gritos, cadeiras arrastando, gente filmando com o celular. Eu fiquei no meio tentando me encolher, mas era como estar presa dentro de um redemoinho. Um homem tropeçou, bateu a cabeça na quina da mesa e caiu imóvel no chão. O som seco ecoou mais alto do que a música. O bar inteiro congelou por um segundo. Depois, caos de novo. Gritos de chama a ambulância. Gente correndo, mais empurrões, mais copos quebrando. Eu não conseguia respirar direito. Minhas mãos tremiam. E no fundo, uma voz dentro de mim dizia: isso é culpa sua. A sirene ainda não tinha chegado, mas a minha vida já estava destruída. A polícia apareceu em minutos, junto com a ambulância. Luzes vermelhas e azuis refletindo nas paredes do bar. O homem no chão estava inconsciente, sangue escorrendo devagar perto da orelha. Eu só conseguia olhar fixo, paralisada. Um policial me puxou pelo braço e perguntou se eu estava envolvida. Minha voz mal saía. Foi um jogo, só um jogo. Levaram a gente para a delegacia naquela noite. Eu estava embriagada, mas a sensação era de estar sóbria demais para aguentar aquilo. O vídeo já circulava. Eu, rindo nervosa, colocando a garrafa na bolsa, a galera vibrando, André gritando que era brincadeira e depois o caos. Tudo registrado. No dia seguinte, já havia matérias em sites locais. Confusão em bar deixa cliente em coma após desafio entre jovens do Tinder. Minha foto circulava. Gente que eu nem conhecia me chamava de criminosa, de irresponsável, de tudo que você pode imaginar. André sumiu. Não respondeu mais mensagens, nem apareceu para depor. Sobrou para mim. Eu tive que dar declarações, responder processos. A família do homem ferido queria justiça. E eu não conseguia nem culpar eles. No escritório, a notícia correu mais rápido que qualquer processo que eu já tivesse redigido. Em menos de uma semana, fui chamada na sala da chefia. Me disseram que minha imagem estava manchando a reputação do escritório. Não foi nem uma demissão formal. Foi quase um aviso para que eu mesma pedisse para sair. Perdi tudo em questão de dias. O emprego, a reputação, qualquer resquício de normalidade. Amigos se afastaram, parentes não sabiam o que dizer. Eu me trancava em casa, revendo o vídeo, tentando entender em que momento tudo tinha virado. Era uma linha tão fina entre a piada e a tragédia. Cada detalhe parecia pequeno demais para justificar tanto desastre. Mas no conjunto, destruiu minha vida. Hoje eu não consigo mais entrar em bares. Não consigo ouvir copos se quebrando. É automático. Meu peito aperta, minhas mãos suam. E eu sinto de novo o mesmo pânico daquela noite.
O homem que caiu ficou em coma por semanas. Depois, disseram que sobreviveu, mas com sequelas. Eu não tive coragem de perguntar quais. Eu também nunca mais falei com André. Talvez ele tenha conseguido seguir a vida. Eu não. Eu só queria uma distração. Só queria rir um pouco, esquecer do estresse do trabalho. Mas aquela noite me mostrou que basta uma escolha errada, um único gesto feito para agradar os outros, para toda a sua vida ser despedaçada. E agora, cada vez que ouço um copo quebrando, não importa onde eu esteja, eu volto para aquela cena. Para as sirenes, para os gritos, para a certeza de que nunca mais vou ter paz. Eu sempre achei que conversar com alguém no Tinder era seguro. Afinal, era só um aplicativo, né? Você escolhe com quem fala, você bloqueia quem quiser e pronto. Mas eu aprendi da pior forma possível que nem sempre é assim. Descobri que alguém podia saber muito mais sobre mim do que eu jamais contei. E a maneira como ele me mostrou isso me fez acreditar que eu nunca estive realmente sozinha. No começo, eu estava só cansada. Eu tinha 24 anos, estudava enfermagem, passava o dia entre faculdade e estágio num hospital que parecia sugar toda a minha energia. Eu chegava em casa quebrada, com a sensação de que ninguém me enxergava de verdade, nem família, nem amigos. Eu só queria, sei lá, ser notada por alguém. O Tinder virou meu passatempo. Eu deitava na cama, ainda de uniforme azul claro, e ficava deslizando perfis. Alguns caras vinham com cantadas baratas, outros só falavam de corpo. Eu já estava acostumada a ignorar, até que apareceu o Caio, 28 anos. Poucas fotos, nada muito chamativo, mas a conversa era diferente. Ele parecia prestar atenção em detalhes que ninguém nunca tinha notado em mim. Não falava do meu corpo, mas do jeito que eu escrevia, das palavras que eu usava. Dizia que eu passava a sensação de ser uma pessoa dedicada, mas que guardava uma tristeza escondida. Eu fiquei intrigada. A cada noite, eu esperava a notificação dele. Era como se ele me visse além daquilo que eu mostrava. E foi aí que os primeiros sinais estranhos começaram a aparecer. Uma noite, ele comentou sobre o hospital onde eu fazia estágio. Perguntou se eu também odiava o refeitório dali. Eu gelei. Eu nunca tinha falado qual era o hospital, muito menos sobre o refeitório. Eu perguntei como ele sabia, e ele respondeu: "É que eu presto atenção. Você deixa pistas sem perceber." Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Eu quis acreditar que fazia sentido, que talvez eu tivesse deixado escapar alguma coisa. Não queria parecer paranoica, e de certa forma, eu precisava daquela atenção. Continuei conversando, como se nada tivesse acontecido. Mas a próxima vez não dava para explicar. Eu estava voltando do estágio, já de noite, andando sozinha pela rua que leva até a minha casa. O celular vibrou. Era ele. Abri a conversa e tinha uma foto minha, naquele exato momento. Eu andando de mochila, mexendo no cabelo. E a mensagem: "Adoro o jeito que você mexe no cabelo quando está nervosa." Eu congelei. Olhei ao redor, o coração disparado. Mas não vi ninguém. Não vi carro parado, não vi nada. Só o silêncio da rua. Aquele silêncio que pesa, sabe? Eu segui rápido, entrei em casa e me tranquei. Naquela noite, decidi bloquear ele no Tinder. Achei que acabava ali. No dia seguinte, quando acordei, meu celular tinha mensagens no WhatsApp. Era ele. Mesmo número salvo, mesmo jeito de escrever. "Você fica linda até sem maquiagem, deitada com o cabelo bagunçado." Eu não conseguia entender. Ele sabia que eu estava sem maquiagem, sabia como eu estava na cama. E a cada mensagem, ele descrevia detalhes do meu quarto. A cor da cortina, o desenho que eu tinha colado na geladeira, até a posição da almofada.
foi quando me veio o pensamento mais sufocante de todos. Alguém já tinha entrado na minha casa. Eu não queria acreditar, mas não tinha como negar. Ele já tinha entrado na minha casa. Só de pensar nisso, meu corpo inteiro gelava. Passei os dias seguintes em estado de alerta, tentando encontrar alguma explicação lógica. Talvez fosse alguém que me conhecia da faculdade, talvez fosse uma coincidência. Qualquer coisa era melhor do que admitir a verdade. Naquela semana, eu quase não dormi. Meus olhos ardiam, o coração disparava a cada barulho. E mesmo exausta, eu continuava checando o celular, esperando que ele tivesse desistido. Mas era como se ele soubesse exatamente quando eu tentava me convencer de que estava tudo bem. Numa madrugada de sexta, o celular vibrou de novo. Uma mensagem curta, sem foto, sem nada além de palavras. Não se mexe, você fica mais bonita quando dorme. Eu pulei da cama, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. O quarto estava meio escuro, mas eu percebi que a porta estava entreaberta. Eu lembrava de ter trancado. Corri até a cozinha, a respiração descompassada, tentando achar qualquer coisa para me defender. Peguei uma faca e foi aí que vi, em cima da mesa, um envelope vermelho. Eu nem precisei abrir para saber que era dele, mas abri. Dentro, várias fotos impressas minhas, dormindo. Fotos tiradas de ângulos diferentes, como se ele tivesse passado horas no meu quarto. As mãos tremiam. Algumas fotos eram antigas, camisolas que eu já tinha jogado fora, cortes de cabelo de meses atrás. Mas a última tinha a data e a hora da noite anterior. Eu gritei sem perceber. Liguei para a polícia ainda tremendo, chorando, pedindo ajuda. Eles vieram, revistaram a casa inteira. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma digital estranha, nada. Só eu e aquelas fotos. Troquei fechaduras, mudei as cortinas, instalei trancas extras. Mas nada adiantava contra o que eu sentia. O trauma ficou dentro de mim. Eu já não conseguia relaxar, já não confiava em lugar nenhum. O tempo passou, algumas semanas. Tentei seguir a vida. Continuei estudando, indo para o estágio, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Até que, numa noite qualquer, sem motivo, eu abri o Tinder de novo. Talvez por impulso, talvez por solidão. E o primeiro perfil que apareceu foi o dele. Mesma foto, mesmo sorriso. Só que agora, na descrição da bio, estava escrito: "Você pode me bloquear quantas vezes quiser, mas eu sempre vou saber onde você está." Naquele instante, eu entendi que nunca mais ia me sentir segura, nem online, nem fora. Ele estava sempre um passo à frente, sempre perto. Eu sempre achei que encontro em grupo fosse a opção mais segura. Sabe aquela ideia de que, se tiver mais gente, fica menos estranho, menos arriscado? Pois é, eu pensava assim, até perceber que não era eu quem estava cercado de amigos. Eu estava cercado de cúmplices. E o pior, eu só fui notar quando já não dava mais para sair de lá sem me expor. Eu tinha 26 anos quando me mudei para essa cidade. Trabalho novo, rotina nova, mas nenhum rosto conhecido. O dia inteiro preso num escritório apertado. E quando a noite caía, só me restava aquele quarto alugado com cheiro de mofo e silêncio. Solidão. É nisso que dá morar onde ninguém te conhece. O Tinder virou minha válvula de escape. Não era nem pela ideia de namorar logo de cara, mas de ter alguém para conversar, sair, conhecer um lugar novo. Foi aí que apareceu a Júlia. 24 anos, sorriso fácil, papo leve. Ela parecia entender de cara o que eu estava passando. Disse: também já passei por isso, sei como é não conhecer ninguém. Mas olha, tem uma turma que se conheceu no app. A gente costuma marcar encontros coletivos, tipo jantares. É divertido e seguro. Essa última palavra ficou ecoando. Seguro.
Era tudo o que eu queria sentir. Aceitei sem pensar duas vezes. A ideia de estar com mais gente parecia perfeita. Nada de pressão, nada de clima pesado de primeiro encontro. Seria só uma noite leve, com gente jovem, rindo e bebendo vinho. Eu não sabia que estava entrando em um círculo fechado, onde eu era o único estranho. A casa ficava num bairro afastado, grande, bem iluminada, mas tinha aquele ar de lugar alugado só para a ocasião. Móveis meio sem graça, quadros genéricos, cheiro de produto de limpeza forte demais. Quando toquei a campainha, Júlia abriu com aquele mesmo sorriso da foto. Atrás dela já havia umas 6 pessoas, todos jovens, todos sorridentes, todos me olhando como se já me conhecessem. No começo, eu achei bom. Achei que estava finalmente enturmando. Mas aí percebi uma coisa estranha. Ninguém me perguntava nada. Ninguém queria saber de onde eu era, o que fazia. Pelo contrário, pareciam já saber de tudo. Um cara alto, de barba rala, me cumprimentou dizendo o nome da empresa em que eu trabalhava. Uma garota loira comentou do meu bairro, citando até o mercadinho da esquina. Outro riu, falando do meu chefe, pelo nome. Eu congelei. Como é que eles sabiam disso tudo? Júlia riu e disse: "Gente, esse é o convidado especial da noite." Convidado especial. Essa frase me soou errada. Eu tentei me convencer de que estava exagerando. Talvez ela tivesse pesquisado minhas redes sociais e contado para eles. Talvez fosse só atenção demais. Mas dentro de mim já nascia aquele incômodo. Eu não era um deles. Eu era o centro daquilo tudo. Enquanto eles riam entre si, percebi outra coisa. Havia olhares trocados. Rápidos, discretos, mas sempre entre eles. Como se houvesse uma conversa muda rolando, uma sintonia que não incluía eu. Me senti observado, medido, como se minha reação fosse parte de um teste. Eu ainda não sabia, mas aquela não era uma noite qualquer. Eu tinha acabado de ser colocado numa mesa onde ninguém ali estava por acaso, exceto eu. No começo eu tentei relaxar. Eles serviam vinho sem parar, como se fosse a parte mais importante da noite. Só que tinha algo estranho nisso também. Não era apenas insistência educada. Era como se eles não aceitassem um não. Quando eu disse que precisava pegar leve, já que no dia seguinte tinha expediente, vieram as brincadeiras. "Ah, relaxa, amanhã você não vai trabalhar mesmo." Todos riram, menos eu. Aquilo me pegou. Como assim não vou trabalhar? Era só uma piada ruim ou estavam insinuando algo? A cada taça recusada, alguém fazia questão de repetir a oferta, de encher meu copo quando eu não percebia. E quando eu aceitava um gole, parecia que eles trocavam olhares satisfeitos. No meio da noite, enquanto procurava o banheiro, passei por um quarto meio entreaberto. A luz amarelada deixava ver uma mesa simples, dessas de escritório. Em cima dela, uma pilha organizada de celulares. Todos iguais, pretos, sem capa, alinhados como se fosse uma coleção. Me aproximei devagar. O que me congelou foi ver que um deles era idêntico ao meu. Mesmo modelo, mesma cor, mesmo fundo de tela. Mas tinha um detalhe: a tela rachada num ponto onde o meu nunca tinha quebrado. Aquilo me deu um choque. Eu não deveria estar vendo aquilo. Era como se tivesse tropeçado numa prateleira de troféus e eu era o próximo. Naquele instante, percebi que eu não era o primeiro a sentar naquela mesa. E o pior, talvez não fosse o último a sair. Voltei para a sala tentando disfarçar, mas percebi de cara que eles tinham notado minha ausência. O clima tinha mudado. Já não havia tantas risadas. Era como se todos soubessem onde eu tinha ido. Eu sentei, mas ninguém retomou a conversa. Ficaram me olhando em silêncio. A Júlia levantou a taça devagar e disse: "Então, vamos dar as boas-vindas?" Na mesma hora, todos viraram os olhos para mim. O sorriso deles não era mais simpático, era sincronizado, forçado, assustador. Eu respirei fundo e tentei manter a calma.
mas comecei a sentir algo estranho no corpo. Um leve formigamento, como se eu tivesse bebido mais do que lembrava. Foi então que me lembrei do primeiro gole de vinho, logo que cheguei. O gosto estava um pouco diferente, mas eu tinha deixado passar. Agora fazia sentido. Não era insistência qualquer, era controle. Naquele momento, percebi que já não era apenas desconfiança. Eu estava envenenado dentro da própria confiança que tinha depositado neles. Eu levantei e perguntei, com a voz mais firme que consegui: "O que vocês querem de mim?" A Júlia respondeu calma, quase carinhosa: "Não se preocupe, você já faz parte. Ninguém entra aqui por acaso." Aquilo me atingiu como um soco. Eu não tinha sido escolhido por sorte. Não era só um encontro casual de Tinder. Eu era alvo. Meu coração disparou. Eu corri até a porta principal, mas dei de cara com o ferrolho por dentro. Estava trancada. Olhei em volta desesperado. Eles nem se mexeram, só me observavam, como se soubessem que não havia saída. Eu corri pelos fundos. Atravessei o quintal tropeçando nos degraus. Pulei um muro alto, arranhei as mãos, ralei os joelhos. Atrás de mim, silêncio absoluto. Nenhum deles correu. Nenhum grito. Só aquele peso de saber que eu tinha quebrado o ritual. Consegui alcançar a rua deserta. Saí correndo até ver as luzes de um posto de gasolina. Entrei lá suado, ensanguentado dos arranhões, pedindo por ajuda. Chamei a polícia. Voltamos ao endereço com a viatura. Eu tremia inteiro, tentando explicar o que tinha acontecido. Mas quando chegamos lá, encontrei outra cena. A casa estava vazia. Não só vazia de gente, vazia de tudo. Não havia taças, não havia mesa posta, não havia pilha de celulares. Era como se nunca tivesse havido jantar algum. Os policiais me olharam com cara de ceticismo. Um deles perguntou se eu não tinha bebido demais, se não era só impressão. Eu jurei que não. Contei cada detalhe. Eles só registraram um boletim básico e me deixaram no posto de novo. Eu voltei para o quarto alugado, me sentindo mais sozinho do que nunca. Passei a noite sem dormir, lembrando dos olhares, do gosto estranho do vinho, dos celulares iguais. Achei que tudo tinha acabado ali, mas alguns dias depois veio o pior. Abri o Tinder no celular. Tinha uma notificação de novo match. Quando vi a foto, quase deixei o aparelho cair. Era um grupo, 7 pessoas. Os mesmos rostos daquela noite. Todos sorrindo como se fosse uma lembrança feliz. Na bio, apenas uma frase: "Encontrar você foi inesquecível. Nos vemos em breve." Eu nunca pensei que topar um encontro rápido no Tinder ia me colocar dentro da casa de uma pessoa que parecia viver escondida atrás de segredos. Só percebi, tarde demais, que havia algo errado, quando já não tinha como sair sem que ela notasse. Na época, eu estava com 32 anos, recém-separado. Tinha acabado de sair de um relacionamento longo e a sensação era de fracasso, de vazio. Passei noites olhando para o teto, achando que ninguém mais ia me enxergar de verdade. Foi aí que baixei o Tinder, meio por distração, meio por carência. Entre conversas superficiais e perfis que pareciam repetidos, apareceu a Carla. 29 anos, sorriso caloroso, simpática. A foto dela tinha um ar de espontaneidade que me pegou na hora. Não era daquelas fotos montadas, era natural. Conversamos algumas vezes até que ela comentou que tinha se mudado recentemente para uma casa ainda meio vazia. Aquilo mexeu comigo. Casa nova, vida nova. Parecia que nós dois estávamos em fases parecidas e pela primeira vez em meses senti que alguém me via. Ela me convidou para conhecer o lugar. Eu aceitei sem pensar 2 vezes. Naquela noite, peguei o carro e fui. A casa ficava num bairro afastado, cheio de ruas meio escuras e várias construções inacabadas. As poucas casas prontas pareciam meio esquecidas, sem movimento.
Quando cheguei, já senti um incômodo estranho, mas tentei me convencer de que era só a minha cabeça procurando motivo para estragar o encontro. A fachada era bonita, novinha, mas por dentro parecia fria, quase sem móveis, sem cortinas. No meio da sala, só uma mesa com 2 cadeiras. No quarto, um colchão no chão. Carla agia como se aquilo fosse normal. Ela abriu uma pizza na caixa. Disse que ainda estava se ajeitando. Eu tentei entrar no clima, mas a estranheza batia. Enquanto comíamos, ouvi passos no andar de cima. Eram nítidos. Me arrepiei. Perguntei se ela tinha algum vizinho em cima. Carla sorriu. Deve ser a tubulação. Casa nova faz uns barulhos estranhos. Sorri de volta, mas aquilo não me convenceu. A cada fatia de pizza, a sensação de que algo estava fora do lugar só crescia. Depois, quando fui ao banheiro, vi uma escova de dentes masculina, já usada. Ao lado, um barbeador molhado. O coração gelou. Carla havia dito que morava sozinha. Engoli seco. Não queria parecer paranoico, mas dentro de mim, a raiva e a desconfiança começaram a ferver. Foi aí que ela recebeu uma ligação e saiu para atender no quintal. O silêncio tomou conta da casa. E junto com ele, um impulso estranho. Subir as escadas. Eu sabia que não devia, mas era mais forte do que eu. O corredor lá em cima era escuro, sem lâmpadas acesas. Algumas portas fechadas. E de uma delas vinha um som abafado. Era como se alguém tentasse falar, mas a voz estava tapada. Me aproximei com as pernas bambas. Quando empurrei a porta, meu estômago virou. Dentro do quarto havia 3 pessoas, presas em colchões no chão, braços amarrados e bocas vedadas com fita. Os olhos deles me atravessaram com desespero. Um deles, um rapaz de uns 20 e poucos anos, me fitava como quem implorava por ajuda. Meu corpo congelou. Nesse momento, ouvi Carla lá embaixo. Tá tudo bem aí? Parece que desceu a luz da escada. Senti o chão sumir. Corri de volta para a escada, coração martelando. Desci, tentando parecer calmo. Quando cheguei à sala, Carla já estava voltando do quintal, olhando para mim como se medisse cada gesto. Inventei uma desculpa. Disse que precisava ir embora cedo. Trabalho no dia seguinte. Ela apenas me encarou silenciosa, por alguns segundos longos demais. Quando fui até a porta, percebi. Estava trancada com chave. Carla demorou a buscar a chave. O tempo que ela levou pareceu uma eternidade. Até que, enfim, destrancou e abriu. O olhar dela naquele momento, nunca vou esquecer. Era como se dissesse que sabia que eu tinha visto. Saí rápido, entrei no carro e dirigi sem rumo, tentando engolir o pânico. No dia seguinte, depois de uma noite em claro, fui à polícia. Contei tudo, implorei para irem comigo até a casa. Só que, quando chegamos, quase desmaiei. A casa estava em obras, portas arrancadas, chão quebrado, poeira por todo lado. Nenhum sinal de Carla, nenhuma mesa, nenhuma cadeira, muito menos as pessoas que vi presas. O policial olhou para mim como se eu tivesse inventado tudo. Até hoje não sei explicar. Não sei se aquelas pessoas ainda estão vivas, se alguém as salvou ou se continuam esperando ajuda. Mas o que vi naquele quarto nunca mais saiu da minha cabeça. Eu só sei de uma coisa. Desde aquela noite, não consigo mais dormir sem pensar que talvez, em algum lugar, alguém ainda esteja olhando para a porta, esperando que eu volte para soltar as cordas. Eu nunca fui do tipo que acreditava em histórias de terror. Sempre achei que esse tipo de coisa acontecia longe, em outro bairro, com outras pessoas. Até que um dia percebi que o perigo já estava entrando pela minha janela muito antes de eu me dar conta. Era 2023 quando eu me mudei sozinha para a cidade grande. Eu tinha acabado de me formar. Estava tentando me adaptar a um emprego novo
e a solidão de morar em um apartamento minúsculo, com paredes finas e janelas que davam para um beco escuro. Eu me sentia invisível, e invisibilidade às vezes dói mais do que solidão. Foi nessa carência que eu baixei o Tinder. Não demorou para aparecer um match que parecia diferente. Henrique, 30 anos, fotógrafo. O perfil dele era cheio de imagens poéticas, retratos em preto e branco, olhares intensos, tudo com um ar meio artístico. Ele não era só bonito, ele sabia falar. Cada mensagem parecia escrita para mim. Era como se ele enxergasse algo que eu mesma não via. Depois de algumas conversas, ele sugeriu: quero te fotografar, não como modelo, mas como você realmente é. Na hora eu achei romântico, me senti especial. Pensei, finalmente alguém me escolheu de verdade. Dias depois, fui até o apartamento dele. A porta rangeu quando abriu, e o que eu vi logo de cara me deixou sem reação. As paredes estavam cobertas de fotografias. Não em porta-retratos, não em molduras. Eram folhas reveladas, coladas com fita adesiva, ocupando cada centímetro. Eu tentei rir, mas foi nervoso. Nossa, eles nem estão olhando para a câmera. Parecem tão espontâneos. Henrique olhou sério para mim, como se eu tivesse perdido o ponto da conversa. É porque eles não sabiam que estavam sendo fotografados. Um arrepio subiu pela minha espinha. Eu reprimi a reação, com medo de parecer exagerada, paranoica. Afinal, quem era eu para julgar um artista? Mas dentro de mim algo gritou. O jantar foi estranho. Ele falava pouco, mas me observava demais, como quem anota cada detalhe mentalmente. Entre um gole de vinho e outro, ele comentou coisas que eu nunca tinha contado. A cafeteria, onde eu sempre comprava café de manhã. A hora que eu costumava chegar em casa depois do trabalho. Pequenas rotinas minhas. Meu coração disparou. Como ele sabia disso? Fui até o banheiro para me recompor. E lá dentro, percebi um detalhe que me fez gelar de verdade. Sobre a pia, várias lentes fotográficas largadas às pressas, como se tivessem sido guardadas com pressa de me receber. E ao lado, um caderno. Eu não devia ter olhado, mas meus olhos correram pelas páginas. Nomes, endereços, descrições curtas de pessoas comuns, como se fosse um catálogo secreto. Quando virei a página seguinte, minhas pernas ficaram bambas. O meu nome estava lá, escrito limpo, sem margem para dúvida. Eu fechei o caderno com um estalo, respirei fundo e voltei para a sala. Henrique me esperava com aquele mesmo olhar estudado, como se quisesse prever a minha reação. Eu forcei um sorriso. Não podia demonstrar nada. Ele se levantou animado. Quero te mostrar o melhor retrato que já fiz. E foi nesse instante que eu entendi que talvez eu já tivesse estado naquela parede sem saber. Ele me conduziu por um corredor mal iluminado até um cômodo no fim do apartamento. O cheiro era forte, meio azedo, uma mistura de mofo e algum produto químico. Tinha uma luz vermelha fraca no teto e um tanque metálico no canto. Parecia uma espécie de quarto escuro. Na parede central havia apenas uma única fotografia, gigante, revelada em papel fotográfico fosco, colada com fita transparente direto no cimento. Era eu, sentada no sofá da minha sala, de pijama, com o cabelo preso de qualquer jeito, olhando o celular no colo. Claramente de noite. A luz da televisão refletia no meu rosto. Mas não era só isso. A foto tinha sido tirada de fora, pela janela. Meu corpo inteiro congelou. Eu não lembrava de ter deixado a cortina aberta. Mas ali estava eu, sozinha, exposta. Ele se aproximou da imagem como se estivesse orgulhoso. Você fica linda quando não sabe que alguém está olhando. Eu sorri. Sério. Sorri com tudo dentro de mim gritando. Porque naquele momento eu percebi que o perigo não estava só naquela foto. Ele estava ali comigo, entre eu e a porta. Minha cabeça rodava tentando bolar uma saída, qualquer uma.
Falei que estava me sentindo mal, que talvez o vinho tivesse me derrubado. Coloquei a mão no estômago, encolhi os ombros, abaixei o olhar. Ele pareceu acreditar. "Quer usar o banheiro de novo?" ele perguntou. Fiz que sim com a cabeça e caminhei devagar até a porta do banheiro. Fechei sem trancar. Eu precisava de uma saída rápida. Foi quando olhei para a janela. Era pequena, mas dava para o beco lateral. O mesmo que eu tinha passado ao chegar. E tinha uma lixeira embaixo, com tampas empilhadas que pareciam firmes. Abri devagar, tentando não fazer barulho. Apoiei o pé na pia, depois no batente da janela e me joguei. Caí em cima das tampas com o joelho e escorreguei no chão molhado do beco. Rasguei a blusa. Meu cotovelo sangrou, mas eu só conseguia pensar em correr. Atravessei a rua descalça. Um carro passou devagar e eu bati na janela do motorista desesperada. Era um senhor que logo viu meu estado e me levou até uma delegacia. Contei tudo. Mostrei as mensagens, os prints, o endereço. No dia seguinte voltei com a polícia. Mas o apartamento estava vazio. Nenhum móvel, nenhuma fotografia, nenhum rastro de que alguém morava ali. Como se ele tivesse desmontado a vida inteira dele em poucas horas. Os vizinhos disseram que o apartamento estava alugado fazia pouco tempo e que o morador era discreto. Pagava tudo em dia, não recebia visitas, não consegui dormir por dias. Troquei as fechaduras, comprei cortinas novas, tampei até as frestas da janela do banheiro com fita isolante. A cada passo no corredor do meu prédio, meu coração disparava. Eu me sentia vigiada até na fila do supermercado, mas o pior ainda estava por vir. 2 semanas depois, quando eu já começava a achar que aquilo tinha acabado, encontrei um envelope embaixo da porta do meu apartamento. Não tinha remetente, nem selo. Dentro, apenas uma coisa, uma foto. De mim, dormindo. De lado, no meu próprio quarto, abraçada ao travesseiro, com a luz do abajur apagada, a janela fechada, a cortina fechada, sem flash, sem ruído, só silêncio. Eu rasguei a foto. Troquei de apartamento dias depois, mas até hoje eu durmo com a luz acesa, porque não importa onde eu vá, eu nunca vou ter certeza se ele parou de olhar.